Olá, hoje é a quinta aula do AA. Eu vou falar do mito de Belerofonte. Antes, na última aula, eu falei do mito de Ixion, o herói que, em estado de exaltação nervosa, é seduzido pela própria imagem que ele criou. A fábula falou da impotência sexual do homem, porque ele se permite a alternância entre elevação espiritual e rebaixamento. Tá? E agora eu vou começar a ler o mito de Belerofonte a partir da Ilíada de Homero. Tá? Vou usar aqui a edição de 2015 da editora Nova Fronteira. Aí no canto sexto tem alguns versos, eu vou ler apenas 34 deles, do 160 inclusive até o 193. Tá? Vai aparecer assim a palavra preto, que é o rei de Argos e marido de Anteia, amplexo, que é o ato do homem abraçar a mulher para eles terem relações, cólera ingente, que é aquela raiva que a pessoa manifesta e range os dentes, sinais muito funestos são autorizações de morte, e Xanto é o nome de um rio. Tá? Então começa Homero. A divanteia, consorte de preto, em desejos ardia, de às escondidas unir-se-lhe sem ter, contudo, abalado Belerofonte, prudente de castos e leais pensamentos. Vira-se então para o esposo, e falseando a verdade lhe disse: ou tira a vida de Belerofonte, ou consente em morreres. Preto, por ter querido ele obrigar-me ao ilícito amplexo. A essas palavras, o rei foi tomado de cólera ingente. Não quis da vida privá-lo, por ter, em verdade, receio. Mas para Lício enviou, tendo escrito uns sinais muito funestos em duas tábuas fechadas, que ao sogro mandou que entregasse, para que visse a morrer, visto morte os sinais inculcarem. Em companhia dos deuses, se pôs a caminho o guerreiro. Quando, porém, alcançou a corrente do Xanto, na Lícia, foi pelo rei do amplo reino, por modo benigno acolhido. Em 9 dias matou 9 bois, que aos celestes oferta, mas quando, ao 10º, a aurora de dedos de rosa surgiu, fez-lhe perguntas de ver os sinais desejoso, mostrando-se que de seu genro, da parte de preto, lhe tinha trazido. Logo, porém, que o sentido aventou dos fatais caracteres, primeiramente a incumbência lhe deu distinguir a quimera, originária não de homens mortais, mas de estirpe divina. Era na frente leão, drago atrás, e no meio quimera, que borbotões horrorosos de fogo lançava das falses. Certo do amparo dos deuses, sozinho, ele o monstro aniquila. Teve depois de lutar contra os sólimos fortes, sozinho, seu mais terrível encontro, segundo ele próprio o dizia. Como terceira incumbência, destruiu as viris amazonas. Outra perfídia contra ele, ao voltar, o hospedeiro escogita, tendo escolhido os melhores guerreiros da Lícia vastíssima. Numa emboscada os postou, não reviu nenhum deles a pátria. Belerofonte, o impecável, a todos privou da existência. Reconhecendo afinal que um dos deuses o tinha gerado, soube retê-lo no reino, fazendo-o casar com a filha e dividindo com ele a honraria e o poder da realeza. Tá? Então, essa foi a parte de Homero. Agora eu vou compor com outras cenas. Repetindo um pouco. Belerofonte é filho divino de Poseidon e filho adotivo de Glauco. Sua mãe é filha do rei de Mégara, Eurínome, filha de Oceano e Tétis. Belerofonte pertencia à família real de Corinto, que pertencia ao reino de Argos, e mata involuntariamente um homem. Para fazer penitência, sai de Corinto e vai à procura de Preto, rei de Argos, e tio-avô de Perseu, aquele que matou Medusa. Belerofonte vai até o rei de Argos para purificação. Seu pedido é aceito e ele é purificado pelo rei. A mulher de preto, chamada Anteia, apaixona-se por Belerofonte e quer unir-se a ele. Belerofonte a recusa. Anteia recorre ao marido e diz a ele que Belerofonte tentou seduzi-la. Preto dá crédito à mulher e manda Belerofonte procurar seu sogro, Iobates, o rei da Lícia, para comunicar-lhe uma mensagem secreta escrita em 2 tábuas lacradas. A mensagem secreta aconselhava a morte do portador e justificava que ele havia tentado violentar sua mulher, a própria filha de Iobates. Iobates priorizou as leis da hospitalidade e deu missões a cumprir a Belerofonte, de modo que ele jamais retornasse com vida. A deusa Atena
envia a Belerofonte Pégaso, o cavalo alado, para o herói combater e matar a Quimera. Criatura com corpo e cabeça de leão, possui também uma cabeça de bode e uma cauda com cabeça de serpente. Depois enfrenta os Sólimos, depois as Amazonas, e ainda se livra da emboscada dos campeões da Lícia. Então, Belerofonte casa-se com a filha do rei Iobates e recebe metade de seu reino para governar. Tiveram 3 filhos. Mais tarde, o herói tentou voar para o céu para ficar junto dos deuses, mas Zeus fez com que o cavalo resistisse, jogando Belerofonte de volta à terra e o castigando no Tártaro. Serpentes o prendem pelos braços e pernas para sempre em uma roda em chamas, que gira sem parar. Bom, então esse foi o mito de Belerofonte. Agora irei aos comentários dele. Então, assim, no início tem a genealogia do herói, claro, porque ninguém nasce sem ter uma origem. Isso também foi comum aos outros mitos que eu contei a você. Não se sabe ao certo. Belerofonte ele mata um homem, né? Mas na Ilíada, Homero diz que Anteia não consegue seduzi-lo, porque Belerofonte é prudente, de castos e leais pensamentos. Né? E que pensamentos são esses? O dever de responsabilidade. Isso que significa ser nobre. Tá? Para haver nobreza, tem de haver a responsabilidade para com alguém. Por isso ele vai a Corinto para ser purificado e fazer penitência. Então, para a purificação, ele procura uma autoridade, que é o rei de Argos. Aí vem a pergunta, que é purificação? Bom, lá na época mitológica da Grécia, quando a pessoa estava manchada socialmente por algum crime, ela tinha de procurar necessariamente uma autoridade que aceitasse purificá-la. Aí ela retomaria suas atividades. Né? Aqui, a gente pode fazer o paralelismo com o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 21 a 23, que é quando os apóstolos, que são os apóstolos? São daqueles discípulos que nosso Senhor Jesus Cristo nomeia como primeiros bispos da sua Santa Igreja. Né? Então, eles estavam isolados, fechados numa casa, né? Aí nosso Senhor Jesus Cristo vai até eles. Aí São João relata assim: ele disse-lhes novamente: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Ou seja, eu estou pegando vocês, autoridades que eu constituí, e estou enviando para uma missão. Tendo proferido estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, quando você vai lá no confessionário, você ajoelha, o padre dá a remissão dos seus pecados, ou seja, renova o seu estado de graça. Se ele faz isso de fato, você fica limpo. Se ele não faz, você continua a carregar os seus pecados. Né? Porque só os sacerdotes, né, eles têm a chave do sangue para remover as manchas das suas vestes, das suas vestes batismais, né? Renovando aquela forma, aquela aparência incontaminada, tá? Sem mácula, sem mancha, portanto. E tem aqui uma diferença importante, que o grego ele também reconhece, que é a diferença entre remissão e expiação. Remissão é quando o padre te perdoa, você volta a estar em estado de graça realmente. Mas, por exemplo, você contou uma mentira. Pela sua mentira, a pessoa perdeu o emprego, a família dela vai conviver com menos dinheiro, com mais dificuldade, certo? Então, assim, não basta você estar em estado de graça, existe a consequência do crime, tá? Então, a penitência é a expiação, né? E você faz como um ato de justiça, um ato de caridade. Necessariamente tem de haver dor, tá? E assim, pecados remidos, mas não expiados, precisam da penitência dos sentidos realmente, né? Porque ou você termina de fazer essa penitência nesta vida, ou caso você morra em estado de graça, você vai continuar a penitência no purgatório, né? Senão você não tem acesso ao céu. Os gregos, eles entendiam isso. Lá no final de um discurso de Platão chamado Górgias, tem uma parte assim que o filósofo relata.
Abre aspas. Apenas separadas de seu corpo, as almas chegam diante do juiz que as examina atentamente. Se percebe uma alma desfigurada por suas faltas, a envia imediatamente lá, onde deve sofrer os justos castigos que merece. Ora, há alguns que aproveitam das penas que sofrem. São aqueles cujas faltas são de natureza serem expiadas. Esta emenda não se opera neles senão pela dor, porque não é possível ser liberto de outro modo da injustiça. Fecha aspas para Platão. Então, depois da purificação, há a mentira contada contra Belerofonte, contra o herói, né? Só que assim, ele é um homem prudente. Isso fica muito claro por Homero, né? O homem prudente, ele realiza suas ações conforme seus devidos fins. E para isso, ele emprega meios convenientes de efetuá-las, né? Homero, ele falou que ele era casto e responsável. Então, todos os outros heróis que eu já dei em aula, que foram Tântalo, Phaeton e Ixion, eles não reuniam tantas virtudes como Belerofonte reúne. Até agora ele é o melhor herói. Então, a deusa Atena, que é o símbolo da inspiração intuitiva do espírito, ela envia Pégaso, que é o cavalo alado, para acompanhar Belerofonte contra a Quimera. Agora vamos lá. Qual a história de Pégaso? Poseidon, como um pássaro, se envolve com os cabelos de Medusa, que estavam envoltos em formato de ninho. Do sangue que saiu do pescoço de Medusa, após Perseu a matar, surgiu Pégaso e seu irmão. Então, quem dá nascimento a Pégaso é o próprio herói Perseu. Pégaso simboliza a elevação sublime do espírito, e é também a arte, esta alcançada através da beleza. A pergunta, e por quê? Porque Pégaso ele se contrapõe à feiura de Medusa. Ele expõe a arte na medida que possibilita ao homem tomar manifestações perversas da realidade e compô-las com contorno e cores reais, ou seja, a própria materialização do esforço humano. Isso é a beleza. Quando você elimina os vícios e consegue retratar isso de modo a edificar o ambiente que o homem vive, as suas relações. Então, com Pégaso, Belerofonte, novamente, repetindo, mata a Quimera. Agora, importante de novo, o que é Quimera? É um monstro, é a imaginação perversa, é a reunião dos vícios que a humanidade está sujeita. É criatura com corpo e cabeça de leão, possui também uma cabeça de bode e uma cauda com cabeça de serpente. Homero ainda diz que Quimera lança fogo. O que é o fogo? É a própria corrupção da alma com que ela devora os homens. Né? O Dr. Gell ele vai dizer o seguinte: Quimera ela devastava o país, de modo que ela também é símbolo para o governo de um rei fraco. Por ser fraco, ele age sem regra e com violência. Tá? Então, agir sem regra, com violência, é próprio de homens fracos, que tendem a exercer uma função de governo, né? Para a qual eles não deveriam nem chegar perto. Caso cheguem, eles devem ser combatidos. Quimera encerra isso. Então, a serpente é a própria vaidade, ou seja, a morte do espírito, isso nós vemos nos outros mitos. O leão é a perversão social de tendência dominadora, ou seja, a aparência nervosa que você monta para encarar o mundo no estado exaltado do espírito, né? O bode é o desvio de energia, é a perversão para o sexo, tá? E agora, com certeza, o diferente aqui pra gente é o leão, né? Porque assim, o herói, ele se propõe ao desafio de um rei, tá? E ele também, como os outros, era de uma família real. E ele vai ter de mostrar que ele tem virtudes para gerenciar um reino. Por isso que ele tem de combater esse leão. Antes não havia aparecido esse leão para a gente. Tá? Na mitologia grega também poderia ser um touro. Aí depois que ele consegue isso, ele enfrenta os Sólimos, que eram tidos como guerreiros abençoados dos deuses, e os vence. Depois as Amazonas. O que são as Amazonas?
elas são assassinas de homens, tá? Elas não têm a função de completar o homem, mas de destruí-lo num combate violento, né? Ou seja, é a forma histérica da mulher. Mulheres nervosas e masculinizadas. Homero chama elas, né, as qualifica como viris, né? E, por último, ele se livra da última emboscada que o rei de Argos coloca para ele. Então, pega todos aqueles campeões da Lícia e vence eles antes de chegar em casa e se casar com a princesa. Aí vem, o que simboliza a princesa? A princesa é a ingenuidade da alma humana, que por sua vez também pode ser corrompida, né? Então, assim, ó, resumindo, Belerofonte é o herói que derrota as aparências do mundo, a vaidade, o impulso sexual, tudo isto reunido em Quimera. Derrota os guerreiros homens excepcionais, as mulheres masculinizadas e histéricas, ou seja, ele é um grande herói virtuoso e todos os confrontos que ele pode ter, em todos os aspectos, sobretudo reunidos em Quimera, ele os vence. Depois, a exaltação do herói é marca reveladora de que ele não conseguiu lidar com os monstros, tanto interiores como exteriores. Ele vai ceder à corrupção total. A gente sabe disso pelo final da fábula. E aí a gente pode complementar o mito. Porque, veja, governantes, eles têm desafios naturais que lhes são impostos, né? Então a gente pode pensar assim, que Belerofonte, ele queria, à custa da vida dos homens, expandir o seu reino. E ele foi conduzido pela loucura de sua própria vaidade. Podemos pensar isso. E daí, no fim, aquela quimera que outrora ele derrotou com sucesso, agora ela o captura de algum modo, né? Porque ele é corrompido. O doutor Giel vai dizer o seguinte, abre aspas, o espírito vencedor, justamente em razão da vitória, acha-se ameaçado de transformar-se novamente em espírito vencido, em vaidade. Vaidade tanto maior quanto mais esplendorosa tenha sido a vitória. Desse modo, a mais gloriosa das vitórias leva Belerofonte a cometer a mais vaidosa das loucuras. Fecha aspas para o psicólogo. Agora, acho bem importante, vamos voltar a Pégaso. Pégaso, ele simboliza a elevação sublime do espírito, né? Mas ele é um cavalo. Por si só, cavalos são animais ou bestas, né? São seres não espiritualizados. Eles não têm a faculdade da alma de vir a conhecer a verdade. Mas, no caso, o cavalo ele pode ser sublimado por Deus e usado pelo herói como uma ferramenta legal de combate. E por si só o homem é espiritualizado, porque ele tem a capacidade de conhecer a verdade. Mas ele também pode se corromper e se bestializar, né? Tornando-se um verdadeiro animal. Agora vem o mapa da mina, por assim dizer, né? Se trata realmente de aprender a aprender. A pergunta, por que Zeus não deixou Belerofonte subir ao céu junto com Pégaso? A resposta, porque o homem ele pode apear-se do cavalo e apoiar-se sobre os próprios pés. Apear-se é desmontar do animal, né? Ele pode fazer isso. E por que isso é necessário? Porque, como nós vimos no mito de Ixion, aquele homem que não se desliga da besta, que é metade cavalo e metade homem, é o próprio centauro, ou seja, a reunião da perversão, né, na forma selvagem, na forma desregrada. E a pergunta importante, tá? E que simbolizam esses pés? Os pés simbolizam a força da alma humana. Veja, Zeus não deixa o herói subir com Pégaso, tá? Porque ali é uma farsa. Entende? Pégaso foi para o combate, foi útil contra a Quimera, mas ali passou o tempo, né? Ali já se tratava do rei ser um governante sóbrio, com virtudes, com família e etc. Então, ele tinha que subir com os próprios pés, que são a força da alma humana. Quando ele quer subir com um cavalo, ele quer ter um impulso extra, ou seja, ele quer enganar Deus. Por isso ele é punido.
Zeus lança ele no Tártaro, né? E a punição final é como Ixion. Né? Então, assim, o orgulho exaltou e o fez achar possível morar no céu. Ficou presa a roda em chamas da loucura pela própria vaidade, que são as cobras, lembrando que as chamas do fogo são remorso, ou seja, a pessoa castigando-se a si mesma. Essa foi a exposição de hoje, a nossa quinta aula, e lembre-se, frequente o ar faz bem para a saúde. Até a próxima!